Meu sogro apertou minha mão no jantar e disse: "Obrigado por cuidar da minha filha todos esses anos. Agora é hora de um homem de verdade assumir." Ele apontou para o ex-namorado dela. A família aplaudiu. Eu me levantei, peguei meu casaco e disse 3 palavras que o fizeram desabar. O restaurante ficou em silêncio quando Ricardo se levantou. 20 membros da família viraram para assistir. Garfos suspensos no meio da mordida. Taças de vinho congeladas a meio caminho dos lábios. A conversa morrendo como se alguém tivesse apertado o botão mudo em toda a sala de jantar privativa do restaurante italiano. "Marcos", Ricardo disse, apertando minha mão com força excessiva por cima da mesa. A palma da mão dele estava suada. Seu sorriso era predatório. "Você tem sido um substituto decente, uma escolha segura, enquanto a Clara se organizava. Mas minha filha merece coisa melhor." Minha esposa olhava para o prato, frango mal tocado. Ela não olhava para mim, não encontrava meus olhos. "Gostaria de apresentar a todos o Daniel." Ricardo apontou para o homem ao lado dele. Alto, final dos 30 anos, terno caro. O tipo de sorriso que dizia que ele nunca tinha ouvido a palavra não na vida. O primeiro amor da Clara, aquele que escapou. Daniel levantou-se, estendeu a mão para a mesa como se estivesse aceitando um prêmio. A família começou a aplaudir, literalmente aplaudindo. Minha sogra estava enxugando os olhos com o guardanapo como se fosse algum tipo de cena de reunião emocionante. "O Daniel voltou da Califórnia", continuou Ricardo, sua voz carregando aquela autoridade particular de quem passou 30 anos como executivo corporativo e esperava que todos ouvissem quando falava. "Tornou-se sócio em um grande escritório de advocacia, finalmente pronto para sossegar, finalmente pronto para dar a Clara a vida que ela merece, a vida que ela deveria ter tido." Minha sogra, Patrícia, 58 anos, magnata do mercado imobiliário, uma mulher que media o valor em metros quadrados e códigos postais, assentiu vigorosamente. "Sempre esperamos que eles se acertassem. Algumas pessoas simplesmente nasceram para ficar juntas." A irmã de Clara, Amanda, ergueu a taça. 26 anos. Influenciadora do Instagram que nunca trabalhou em um emprego de verdade na vida. As segundas chances, ao amor verdadeiro encontrando o caminho de volta. Todos brindaram. Taças de cristal tilintando. Champanhe. Eu vi Ricardo pedir. R$ 400 a garrafa. 3 garrafas para a mesa. Todos, exceto eu e Clara. Fiquei sentado com as mãos no colo, minha própria taça de vinho intocada, vendo meu casamento se dissolver na frente de 20 testemunhas que pareciam encantadas com isso. "O que é isso?" perguntei baixinho. Ricardo sentou-se, alisou a gravata de grife. "Provavelmente custava mais do que a prestação mensal do meu carro." "É uma intervenção, Marcos. Uma conversa atrasada. Você é um cara legal." "Sério? Todos nós gostamos de você. Mas ser legal não paga escolas particulares. Ser legal não compra casas no lago. Ser legal não garante um futuro." "Estamos casados há 7 anos", eu disse. "E você tem lutado por 7 anos." A voz de Ricardo estava gentil agora, com pena, como se estivesse explicando algo simples para uma criança. Ainda alugando aquele apartamento no subúrbio, ainda dirigindo aquele carro de 12 anos, ainda trabalhando naquele cargo de gerência média no que é mesmo? Uma empresa de tecnologia? Algo com software? "Sou gerente de projetos." "Certo. Gerente de projetos", ele disse como se fosse zelador. "Olha, Marcos, agradecemos o que você fez. Você apareceu quando o Daniel foi embora. Você deu estabilidade à Clara quando ela precisava. Mas agora é hora de ela ter mais do que apenas estabilidade." Daniel se inclinou para frente, cotovelos na mesa. "Sem ofensa, cara. Mas a Clara e eu temos história. Química real. O tipo de conexão que você não pode fabricar. Crescemos juntos. Nos entendemos. Então por que vocês terminaram?" perguntei. "Eu tinha 25 anos e era estúpido. Achei que precisava explorar outras opções. Achei que a grama do vizinho poderia ser mais verde." Daniel deu de ombros. "Passei 14 anos na Califórnia percebendo que deixei a melhor coisa que já me aconteceu aqui. Não vou cometer esse erro 2 vezes." Clara finalmente levantou os olhos. Seus olhos estavam vermelhos, rímel levemente borrado. Ela estava chorando antes do jantar, antes mesmo de chegarmos. "Diga alguma coisa", eu disse a ela. "Meus pais acham..." ela começou, a voz mal acima de um sussurro. "Eu não me importo com o que eles acham. O que você quer?" Ela olhou para o pai, para Daniel, para a mãe, para a irmã, para a mesa inteira observando como se fosse um teatro com jantar pelo qual tinham pago. "Eu quero o que for melhor para a nossa família", ela sussurrou. Nossa família. Não tínhamos filhos. Ela queria dizer a família dela. Os campos, dinheiro velho, valores velhos, expectativas velhas. Levantei-me, peguei meu casaco no encosto da cadeira, minha jaqueta comum. 5 anos de uso, ainda perfeitamente funcional, mas definitivamente não de grife. "Aonde você vai?" exigiu Ricardo. "Longe de pessoas que acham que o amor tem um preço." "Sente-se, Marcos. Não terminamos aqui. Precisamos discutir a logística, o cronograma. O advogado da Clara vai precisar..." Eu disse, cortando-o. "Nós terminamos." Olhei para Clara. Realmente olhei para ela. Para a mulher com quem me casei há 7 anos em uma pequena cerimônia, porque ela disse que não queria nada extravagante. A mulher que chorou quando a pedi em casamento com o anel da minha avó, porque disse que significava mais do que qualquer diamante que eu pudesse comprar. A mulher que agora estava sentada em uma mesa cheia de pessoas, leiloando-a para o ex-namorado. "Você vem?" perguntei. Ela olhou para Daniel, para o pai, para toda a sua árvore genealógica de expectativas e heranças e escalada social. "Preciso de tempo para pensar", ela disse. "Leve todo o tempo que quiser." Peguei meu celular, um modelo normal, não o mais novo. Abri meu aplicativo do banco, aquele que eu checava toda manhã, aquele sobre o qual Clara nunca perguntou, nunca se perguntou, nunca se importou o suficiente para investigar. Virei a tela para Ricardo. "O que é isso?" ele perguntou, apertando os olhos para ver os números. "Meu portfólio, aquele que a Clara não conhece." Seus olhos escanearam a tela, o saldo no topo. Seu rosto ficou pálido, depois vermelho, depois branco novamente.
Isso é mais de 2 milhões de reais. A mesa ficou completamente silenciosa. Podia-se ouvir a equipe da cozinha batendo pratos a 2 salas de distância. 2 milhões e 400 mil reais, na verdade, eu disse, no fechamento do mercado hoje. Investimentos em criptomoeda desde o início. Comprei Bitcoin em 2011 quando estava a 8 reais. Ethereum em 2016 a 12 reais. Vendi um pouco nos picos, segurei o resto, diversifiquei em fundos de índice e fundos imobiliários. O sorriso presunçoso de Daniel desapareceu. Realmente sumiu do rosto dele como se alguém tivesse apagado. O carro, continuei, pago à vista. Comprei seminovo por 48 mil reais em 2014. Poderia ter comprado um carro de luxo. Não precisava provar nada. Ele me leva do ponto A ao ponto B. É tudo que um carro precisa fazer. Rolei a tela no meu celular, mostrei a eles as participações imobiliárias, os imóveis de aluguel, o investimento comercial. O apartamento alugado no subúrbio, contrato mês a mês porque estive procurando o imóvel certo para comprar. Encontrei um semana passada, na verdade. 4 quartos, 3 banheiros e meio, vista para o lago, fechando no dia 1º de dezembro. Pago à vista, sem hipoteca. O rosto de Ricardo tinha ido de branco para cinza. Patrícia estava segurando o guardanapo com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Amanda estava com o celular na mão, provavelmente tentando verificar o que eu estava dizendo em algum site de imóveis. O emprego de gerência média. Eu sorri. Não foi um sorriso agradável. Sou diretor de operações de engenharia na empresa de tecnologia. Gerencio 43 pessoas em 3 continentes. Meu salário base é de 280 mil reais por ano. Mais opções de ações atualmente avaliadas em cerca de 400 mil reais. Mais bônus anual que teve média de 97 mil reais nos últimos 3 anos. A mãe de Clara realmente arfou. Colocou a mão sobre a boca como se estivesse assistindo a um filme de terror. Eu mantive isso em segredo porque a Clara me pediu. Olhei para minha esposa. Lembra 2 anos depois do nosso casamento? Você disse que sua família era julgadora. Disse que me tratariam diferente se soubessem sobre dinheiro. Disse que iriam querer coisas de nós. Disse que era melhor se apenas pensassem que éramos pessoas normais de classe média lutando como todo mundo. Fiz uma pausa. Deixa cair a ficha. Acho que você estava certa sobre isso. Você mentiu para nós? Ricardo gaguejou. Por 7 anos fingindo ser pobre? Não. Vocês nunca perguntaram. Vocês assumiram que eu usava roupas normais, dirigia um carro normal, morava em um apartamento normal. Vocês preencheram o resto com seus próprios preconceitos. Tirei uma pasta do bolso do casaco. Coloquei na mesa entre as taças de champanhe e a cesta de pão. O que é isso? Clara perguntou. A voz dela tremia agora. Papéis do divórcio. Protocolados esta manhã às 9 horas e 47 minutos no Tribunal de Justiça. O rosto dela ficou branco. Mais branco que o do pai. Eu sabia sobre hoje à noite. Sua irmã me avisou semana passada. Amanda empalideceu. Deixou cair o celular. Ele bateu na mesa. A Amanda me ligou. Continuei. Terça à noite às 10 horas e 23 minutos. Me disse que a família estava planejando este jantar. Disse que eu deveria me preparar. Disse que se sentia culpada, mas queria me avisar. Assenti para Amanda. Obrigado por isso. A propósito, você sabia, Clara sussurrou. Você sabia o que estava acontecendo e veio mesmo assim. Sua família vem planejando isso há mais de um mês. Tem um grupo de conversa. Futuro da Clara. Chama-se assim. 17 membros. Todos nesta mesa, exceto eu. Puxei meu celular de novo. Mostrei capturas de tela. Mensagens da Patrícia. O Daniel está finalmente pronto. Essa é a chance da Clara. Do Ricardo. Precisamos lidar com o Marcos com cuidado. Ele parece apegado. Da Amanda. Devemos contar a ele antes do jantar ou apenas fazer uma emboscada? Da prima da Clara, Jéssica. Emboscada é mais limpo. Arranca o band-aid de uma vez. As capturas de tela estão na pasta, eu disse, junto com o pedido de divórcio, as declarações financeiras e mais alguns documentos interessantes. Olhei para Daniel. Ele estava congelado como uma estátua. Ela sabia também, a propósito, a Clara. Ela tem trocado mensagens com o Daniel há 6 semanas, planejando isso, planejando a estratégia de saída dela. Isso não é verdade, Clara começou. Puxei outra página. Registros telefônicos do nosso plano familiar. Titular da conta Marcos Chen. 217 chamadas entre Clara e Daniel. 1.743 mensagens de texto. Sou diretor de operações, eu disse. Sei verificar registros. Tenho acesso de administrador ao nosso plano telefônico. Tenho há 7 anos. Daniel levantou-se, a cadeira raspando. Isso é apenas um mal-entendido. É, olhei para ele. Porque a Clara tem dito a você que se contentou comigo, que gostaria de poder voltar e escolher diferente, que tem esperado você voltar. Está tudo nas mensagens. Quer que eu leia em voz alta? Eu tinha as capturas de tela, impressas, trazidas na pasta, mas não precisei mostrá-las. O rosto de Clara contava na história toda. A culpa, a vergonha, a realização de que tinha sido pega. Como você ousa espionar sua própria esposa? Ricardo gritou, levantando-se agora. O rosto dele estava roxo. Como ousa violar a privacidade dela assim? Como ousa leiloar sua filha como gado? Eu disse calmamente. Como ousa tratar o casamento como uma transação comercial? Como ousa me chamar de substituto na minha cara enquanto come em um restaurante que estou prestes a pagar? Ricardo agarrou o peito. O braço esquerdo dele começou a respirar com dificuldade. Respirações curtas e rápidas. Pai! Clara correu para ele. Pai, o que foi? Alguém ligue para o 190. Patrícia disse, a voz ficando estridente. Ricardo, sente-se. Alguém traga água para ele. Peguei minha pasta, comecei a andar em direção à porta. Espere! Clara chamou. Marcos, por favor.
Não é o que parece. Podemos conversar sobre isso. Podemos resolver isso. Parei na porta da sala de jantar privativa, virei para trás. É exatamente o que parece, eu disse. Você queria um homem de verdade. Alguém com dinheiro de verdade. Alguém que pudesse te dar a vida que seus pais acham que você merece. Alguém como o Daniel, que se tornou sócio e dirige um carro de luxo e pertence ao clube de campo certo. Olhei para a mesa inteira. Para Ricardo ofegante, o rosto cinza. Patrícia ligando para uma ambulância. Para Daniel congelado, como se tivesse acabado de perceber que pisou em algo que não conseguia limpar. Para Clara chorando, rímel escorrendo pelo rosto. Para Amanda parecendo culpada. Para 20 membros da família que tinham acabado de aplaudir meu substituto. Acontece que você teve isso o tempo todo, eu disse. Você só não sabia porque nunca se deu ao trabalho de perguntar. Porque estava ocupada demais tendo vergonha do meu carro velho e da minha jaqueta comum e do meu apartamento normal para realmente conversar comigo sobre nossas finanças, sobre nosso futuro, sobre qualquer coisa real. Olhei para Daniel. Ele é todo seu agora. Espero que o salário de sócio no escritório de advocacia seja suficiente. Eu pesquisei. Cerca de 350 mil reais por ano. Nada mal, mas é menos da metade do que eu faturei ano passado. Mas você terá dívidas da faculdade de Direito comendo isso. Empréstimos estudantis, compra de participação na sociedade. Vocês ficarão confortáveis. Classe média alta. Talvez consigam pagar uma casa boa se forem cuidadosos. Podemos consertar isso, Clara disse de pé agora, chorando abertamente. Eu cometi um erro. Vou dizer não a eles. Vou dizer para o Daniel ir embora. Podemos fazer terapia, podemos... Os papéis estão protocolados. Minha advogada entrará em contato com você na segunda-feira. Jennifer Lima, sócia. 23 anos de experiência em direito de família. Ela é muito boa. Você não pode simplesmente me deixar. Eu não estou deixando você. Abri a porta. Atrás de mim, podia ouvir Ricardo ofegante. Alguém no telefone com o 190. Clara soluçando. Daniel dizendo algo sobre ligar para o advogado dele. A mesa inteira explodindo em caos. Estou deixando todos vocês. Saí do restaurante para a noite fria de novembro. Entrei no meu carro, aquele que Ricardo zombou, aquele que tinha quilometragem alta e funcionava perfeitamente, porque eu realmente cuidava da manutenção. Dirigi até um hotel no centro onde reservei um quarto para a semana. Suíte. Cama king. Serviço de quarto. R$ 400 à noite. Pago à vista. Meu telefone começou a tocar antes mesmo de eu chegar ao hotel. Clara. 37 vezes. Amanda. Patrícia. A prima Jéssica. Números que eu não reconhecia. Provavelmente outros membros da família pegando meu contato no celular da Clara. Ignorei todos eles. Fiz check-in no hotel. Pedi um bife no serviço de quarto. Observei as luzes da cidade. E não senti absolutamente nada. 3 dias depois, Jennifer Lima me ligou na segunda-feira de manhã, às 9h15. Marcos, é a Jennifer. O advogado da Clara entrou em contato. Miguel Breno. Ele quer negociar. O que há para negociar? Ele está alegando que você ocultou bens durante o casamento, que cometeu fraude financeira, que a Clara tem direito à metade de tudo sob a lei de distribuição equitativa. Eu ri de verdade. Diga a ele para ler o acordo pré-nupcial. Que acordo pré-nupcial? Aquele que a Clara e eu assinamos antes de nos casarmos. Página 17, parágrafo 4. Todos os bens adquiridos antes do casamento permanecem em propriedade separada. Todas as participações em criptomoedas, investimentos e imóveis adquiridos com fundos anteriores ao casamento são explicitamente excluídos da propriedade conjugal. Silêncio na linha. Marcos, você nunca me contou sobre um acordo pré-nupcial. Porque você não precisava saber até agora. Está no cofre no banco. Caixa 447. Vou te mandar a chave e a autorização. A Clara leu esse acordo? O advogado dela leu. Ele está aposentado agora, mas revisou linha por linha. Explicou para ela. Ela assinou voluntariamente. Temos a declaração autenticada dele confirmando que ela entendeu os termos. Jesus, Marcos. Quando você fez isso? 7 anos atrás. Antes do casamento. Os pais dela insistiram. Na verdade, eles queriam proteger a futura herança deles de mim. Queriam ter certeza de que, se nos divorciássemos, eu não poderia reivindicar nenhum dinheiro da família Campos. Podia ouvir Jennifer digitando. Então, eles redigiram um acordo que os protegia. E acidentalmente protegeu você. A ironia é uma... E os bens adquiridos durante o casamento? Conta conjunta tem 14 mil reais. Ela pode ficar com a metade. O apartamento é alugado, sem direitos de propriedade. Meu carro foi comprado antes do casamento. O carro dela foi um presente dos pais, não propriedade conjugal. Não temos filhos, imóveis compartilhados, investimentos compartilhados. O que ela ganha? 7 mil reais e quaisquer itens pessoais que ela quiser do apartamento. Vou ficar com os móveis, já que comprei antes de nos conhecermos. O advogado dela vai argumentar que você cometeu fraude ao esconder sua riqueza. Eu não escondi nada. Só não me gabei disso. Não há exigência legal para divulgar seu patrimônio líquido para a família do cônjuge. Ela tinha acesso total à nossa conta conjunta. Ela poderia ter pedido para ver minhas contas pessoais a qualquer momento. Ela nunca pediu. Isso vai ficar feio. Já está. O Ricardo teve um ataque cardíaco no restaurante. Está no hospital. Condição estável, mas o mantiveram para observação. Ouvi dizer que a Clara está me culpando. Claro que está. 2 semanas depois, a mediação do divórcio foi agendada para 28 de novembro. Sala de conferências no escritório da Jennifer. Jennifer Lima do meu lado da mesa. Miguel Breno e Clara do outro. Clara parecia terrível. Pálida, mais magra. Olheiras. Ela estava ficando com os pais desde o jantar. Ricardo tinha saído do hospital, mas estava de licença médica de seu cargo executivo. Ordens médicas, reduzir o estresse, mudar a dieta, fazer mais exercícios, considerar a aposentadoria antecipada. O ataque cardíaco tinha sido leve, mas foi um aviso. Vamos começar, disse Breno. Meados dos 50 anos, terno caro,
reputação de ser um tubarão em divórcios. Minha cliente está disposta a abrir mão de sua reivindicação sobre as criptomoedas e investimentos pré-matrimoniais em troca de um pagamento único de R$ 750 mil. Jennifer nem piscou. Não. Senhora Lima, seu cliente ocultou riqueza significativa. Meu cliente divulgou todos os bens conforme exigido por lei na declaração financeira arquivada com o pedido de divórcio. Ele não tinha obrigação de se gabar de seu sucesso para a família da esposa. A senhora Chen tinha acesso total às finanças conjugais e escolheu não perguntar sobre as contas pessoais do marido. Ele cometeu fraude por omissão. Não existe tal coisa na lei matrimonial. Ele não mentiu. Ele não forjou documentos. Ele não escondeu contas do cônjuge. Ele simplesmente não ofereceu informações que não foram solicitadas. Breno se inclinou para frente. O acordo pré-nupcial é inválido. Foi assinado sob coação. Foi assinado 7 meses antes do casamento. A senhora Chen tinha aconselhamento jurídico independente. Ela poderia ter desistido a qualquer momento. Não houve coação. O advogado dela foi contratado pelos pais dela. Havia conflito de interesses inerente. O advogado dela era licenciado para praticar a lei. Ele revisou o documento. Explicou a ela. Ela assinou. Temos o depoimento juramentado dele confirmando que ela entendeu os termos. O juiz já revisou isso na semana passada e considerou o acordo válido e executável. A mandíbula de Breno se apertou. Ele olhou para Clara. Ela estava chorando, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Clara, eu disse baixinho. Por que você está fazendo isso? Ela olhou para cima. Você me humilhou. Humilhou minha família inteira. Meu pai teve um ataque cardíaco por sua causa. Seu pai teve um ataque cardíaco porque tem doença arterial coronariana e pressão alta, e ficou chateado. Eu não causei isso. O estilo de vida e a genética dele causaram. Você ficou lá e mostrou a todos nossas informações financeiras privadas. Sua família estava literalmente leiloando você para o seu ex-namorado. Vocês estavam planejando isso há semanas. Você estava trocando mensagens com o Daniel há 6 semanas. O que eu deveria fazer? Sentar lá e aceitar? Você poderia ter falado comigo em particular. Você teria ouvido? Teria me escolhido em vez deles? Inclinei-me para frente. Seja honesta, Clara. Se eu tivesse te puxado de lado naquela noite e pedido para você ir embora comigo, dizer não à sua família, escolher nosso casamento, você teria feito isso? Ela olhou para as mãos. Não respondeu. Não podia responder. Foi o que pensei. O divórcio foi finalizado em 12 de janeiro. A juíza revisou o acordo pré-nupcial, as declarações financeiras, a evidência do caso de Clara com Daniel. Decidiu que o acordo era válido, que o casamento estava irremediavelmente quebrado, que Clara tinha direito a R$ 7 mil da conta conjunta e seus pertences pessoais. Nada mais. Sem pensão, sem divisão dos meus investimentos, sem reivindicação sobre minhas criptomoedas ou imóveis. O advogado de Clara entrou com recurso. Foi negado. Clara foi morar com Daniel 2 meses depois. Ficaram noivos em março. Soube disso por Amanda, que entrou em contato para pedir desculpas e manteve contato. Eles não estão felizes. Amanda me disse tomando café em maio. Os empréstimos estudantis do Daniel estão esmagando eles. A compra da participação na sociedade custou R$ 2 milhões e ele financiou tudo. Eles estão morando em um apartamento de 1 quarto. Clara está trabalhando agora. Primeiro emprego em 7 anos. Assistente jurídica. Ganha R$ 45 mil por ano. Bom pra ela. Todo mundo deveria trabalhar. Ela percebeu que fez besteira. Não vai dizer em voz alta, mas eu percebo. Ela achava que o Daniel era o bilhete premiado. Acontece que ser sócio em um escritório de advocacia não é o mesmo que ser milionário. Ser milionário não é o mesmo que ser feliz também. Você está feliz? Pensei sobre isso. Sobre a casa que comprei com vista para o lago. Sobre as manhãs tranquilas tomando café no deck. Sobre a vida que construí sem ter que fingir ser menos bem-sucedido do que eu era. Sobre não ter que esconder quem eu era para deixar outras pessoas confortáveis. Sim, eu disse. Acho que estou. 1 ano depois, encontrei Ricardo Campos em um baile de caridade, beneficente para a pesquisa do câncer. Eu doei R$ 50 mil. Ele estava lá com Patrícia, ambos parecendo mais velhos, menores de alguma forma. Ele me viu do outro lado da sala. Parecia que queria ir embora, mas caminhou até mim. Marcos, Ricardo, ficamos lá, sem jeito. Ouvi dizer que você doou uma quantia significativa esta noite. Ele disse finalmente. Pesquisa do câncer é importante. Perdi minha mãe para isso. Parecia valer a pena apoiar. Sinto muito pela sua mãe. Eu não sabia. Você nunca perguntou. Ele estremeceu. Te devo um pedido de desculpas, ele disse. Pelo jantar, pela emboscada, por tudo. Eu estava errado sobre você. Todos nós estávamos. Você estava. A Clara está infeliz, caso esteja se perguntando. Eu não estava. Ela se casou com o Daniel mês passado. Cerimônia pequena. Eles estão lutando financeiramente. A dívida dele é pior do que imaginávamos. Estão brigando constantemente por dinheiro. Isso é lamentável. É? Ricardo olhou para mim. Ou é o que ela merece? Ninguém merece ser infeliz, Ricardo. Mas as pessoas merecem as consequências de suas escolhas. Suponho que seja verdade. Ele parecia mais velho do que 62 anos. O ataque cardíaco o envelheceu. Assim como ver a filha perceber que trocou um bom homem por um erro caro. Espero que você encontre a felicidade, ele disse. Felicidade real. Não o tipo que tentei forçar na Clara. Eu já encontrei. Me afastei. Não olhei para trás. 2 anos depois, me casei novamente. Sara, 34 anos. Arquiteta, inteligente, independente. Tinha sua própria carreira, seu próprio dinheiro, sua própria vida.
Nos conhecemos em um evento de networking profissional. Começamos a falar sobre design de construção sustentável. Acabamos conversando por 3 horas. Ela não se importava com meu carro ou minhas roupas ou minha conta bancária. Ela se importava com minhas ideias, meus valores, meu caráter. Nos casamos no cartório. Apenas nós e 2 testemunhas. Sem drama familiar, sem intervenções, sem expectativas, exceto as que estabelecemos para nós mesmos. Compramos uma casa juntos nas montanhas. Os 2 nomes na escritura. Finanças conjuntas, parceria igualitária, do jeito que deve ser. Pensei em Clara às vezes, sobre o restaurante, sobre o rosto de Ricardo quando viu minha conta bancária, sobre o sorriso de Daniel desaparecendo, sobre 20 membros da família que aplaudiram meu substituto. E não senti nada além de gratidão. Gratidão por terem me mostrado quem realmente eram. Gratidão por eu ter as provas para me proteger. Gratidão por ter ido embora em vez de lutar por alguém que já tinha escolhido partir. Algumas pessoas acham que vingança é sobre destruição, sobre fazer a outra pessoa sofrer. Mas a melhor vingança é construir uma vida tão boa que você esquece por que queria vingança.